Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre balancim. Bora conversar? Neste vídeo eu vou te contar qual foi a minha experiência, qual é a minha opinião sobre balancim. O que a gente pode fazer com ele e se vale a pena comprar ou não. Bom, quando a gente começa no artesanato, principalmente profissionalmente, a gente tem realmente muita coisa para comprar, muita coisa para investir, para equipar o ateliê. Se você tem curiosidade para saber o que eu acho do material essencial para começar profissionalmente no artesanato, deixa aqui nos comentários que aí eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. E o balancim sempre esteve na minha lista de desejos, principalmente para forrar botão e o botão plástico de pressão. Mas como ele tem um preço bem salgado, eu fui adiando essa decisão da compra. E eu acho mesmo a grande desvantagem do balancim é realmente o preço salgado. Não só do aparelho em si, do equipamento em si, mas dos acessórios que a gente compra. Então, para forrar botão, a gente tem que comprar os acessórios do botão para forrar o botão e tem que comprar a matriz desses acessórios. Se eu quiser um botão menor ou maior, eu tenho que comprar duas matrizes. São matrizes específicas para cada tamanho do botão. Então, isso acaba encarecendo os acessórios que a gente compra. Não só o aparelho em si, que é caro, mas as matrizes são caras e elas são sempre específicas. A gente não consegue usar uma matriz só para encapar diferentes tamanhos de botão. E isso acontece também com ilhós, com rebite, com botões. Essa, na minha opinião, é a grande desvantagem. A vantagem é que esses detalhes dão um outro nível para a peça. Quando a gente faz, por exemplo, uma bolsa sem nenhum desses detalhes, fica uma bolsa básica. Se eu coloco um rebite no acabamento da alça, ou se eu tenho ilhós para o regulador do tamanho da alça, se eu coloco botão de pressão. Então, esses detalhes dão um diferencial na peça, você consegue ter um valor agregado naquela peça. Se o cliente olhar uma peça básica que não tem nada e essa outra com vários detalhes, ele vai se encantar mais por essa outra. Então, essa é a grande vantagem, você dá um diferencial na peça, dá um charme para a peça e consegue cobrar mais por isso. Se você está pensando em comprar um balancim, a minha dica é: espere. Espere para ter certeza que você realmente vai trabalhar com artesanato, porque se você vai fazer peças para você, para a família, até mesmo para presentear, talvez não valha a pena você investir num balancim, talvez valha a pena você levar numa loja de armarinhos e pagar por esses serviços. Então espere para ver se realmente você vai trabalhar com artesanato, se você está tendo encomendas e vendas suficientes para investir no balancim. Outra coisa também para você esperar é para você conseguir perceber o que você vai comprar de acessório para o balancim que você realmente vai usar. Eu tô te falando isso porque aconteceu comigo. Eu comprei 2 kits para forrar botão, porque no começo eu realmente gostava de fazer um detalhe de fuxico e fazer o acabamento com o botão forrado, mas logo eu parei de usar esse tipo de detalhe. Então eu comprei todo um kit. Na verdade, eu comprei 2 kits porque é do botão maior e do botão menor. E praticamente hoje eu uso muito pouco, bem esporadicamente. E eu poderia ter comprado outras coisas que eu usaria mais. O melhor momento para comprar o balancim é quando você já investiu
nos equipamentos básicos do seu ateliê e já tem um fundo de reserva que você pode investir nesses detalhes. E com o uso, você foi sentindo a falta, a necessidade de algumas desses acabamentos, desses detalhes. Se você tá fazendo aquela peça e fala assim, puxa, eu vou colocar um velcro aqui, mas o botão de pressão ia ficar tão melhor, ou eu preciso passar aqui um cordão e eu queria tanto que tivesse um ilhós, ou você vai fazer um acabamento de uma alça e fala assim, ah, mas eu não queria costurar, eu queria colocar um rebite. Então você tem que ter a necessidade do uso desses acessórios. Se você ainda não sentiu falta ou necessidade, não é o momento para comprar o balancinho. Agora eu vou te mostrar quais são os kits que eu tenho, quais são os acessórios que eu tenho e como que faz para usar o balancinho. Botão forrado. Essa aqui é a matriz para forrar botão. Eu tenho 2 diferentes tamanhos de matrizes, porque eu tenho 2 diferentes tamanhos de botão. Vou fazer aqui nesse maior. Então a matriz ela é composta por 4 partes. Essas 4 partes que compõem a matriz. Eu encaixo essa primeira parte, que tem um espaço onde a gente vai encaixar o botão. Eu pego um pedaço de tecido que eu quero para forrar o botão um pouco maior, porque ele precisa ter uma folga em toda a volta do botão. Encaixo, centralizando mais ou menos, e aí ele fica assim, ó, sobrando. Esse tecido todo ele vai ficar para dentro do botão e vai dar um acabamento. Encaixo essa parte, a sobra toda de tecido tem que estar para dentro, lá dentro. Vou colocar o acabamento da parte de trás do botão aqui dentro. E a última parte da matriz eu vou pôr por cima. Agora eu encaixo aqui no balancinho. O balancinho vai funcionar como uma prensa. Eu abaixo a alavanca, faço uma força, volto e vou desmontar a matriz para tirar o botão. E o botão sai assim lindinho, forrado, bem acabado. E eu acho que ele não é tão funcional, ele é mais decorativo do que funcional. Eu não gosto de usar ele como botão mesmo, para fechar alguma peça. Gosto de colar com cola quente para fazer alguma decoração. Botão plástico de pressão. Esse aqui é o kit para colocar o botão de pressão plástico. Ele vem com a matriz do botão fêmea, a matriz do botão macho, a parte de baixo, que a gente vai encaixar nessa parte de baixo do balancinho, ele encaixa perfeitamente com o acabamento. Ele encaixa aqui, ó, certinho com o acabamento. Tem um parafuso que prende aqui, essa parte de baixo, agora ela fica fixa. Então, vamos supor que nessa peça eu tenha que fazer um fechamento desse jeito assim, com o botão de pressão. O que eu vou fazer? Eu vou furar com uma tesourinha de ponta. E vamos supor que aqui é a parte da tampa, então eu vou colocar o botão macho. Eu pego a matriz do botão macho e já encaixo com o botão. Eu venho aqui, encaixo o botão e ele fica na pontinha da matriz, ele tá encaixadinho.
Aqui na parte de cima eu tenho um parafuso e esse parafuso eu vou encaixar na parte de cima do balancinho. E aí, aquele furo que eu fiz aqui, eu vou encaixar o acabamento. E o acabamento, ele fica com uma pontinha pra fora do tecido aqui. E aqui, na parte de trás. Então, nessa parte de trás redondinha aqui, vou encaixar na parte preta aqui debaixo do balancinho. Seguro o tecido, abaixo o balancinho, faço uma pressão e aí solto do balancinho. E aqui já tá preso o botão macho. Agora eu vou colocar o botão fêmea, é a mesma coisa. Então, eu tiro aqui a matriz do botão macho. Eu pego a matriz do botão fêmea, já encaixo no botão. O botão aqui tá bem já na pontinha da matriz. E aqui nesse parafuso eu vou encaixar no balancinho. Para saber onde que esse botão macho vai encaixar, para fazer o furo com o botão fêmea, eu vou fazer como se fosse o fechamento da peça e eu faço uma pressão. Quando eu faço essa pressão, acaba marcando no tecido o posicionamento do botão macho e aí eu centralizo, faço um furo, vou encaixar o acabamento por trás. Então, o acabamento aqui tá encaixado no furo e ele sai, esse pininho, quando a gente faz a prensa do balancinho, esse pininho ele vai ser amassado e é ele que trava aqui o botão. Eu encaixo, seguro o tecido, abaixo o balancinho, faço uma força, solto e ele tá aqui já preso. Então, ele fica com o fechamento dessa maneira. É legal que sempre fica com o acabamento bem bonitinho na peça, então eu acho que valoriza. E aí ele fica assim com o fechamento. Ilhós. Esse aqui é o kit para ilhós. Eu tenho um ilhós bem pequenininho, que é esse aqui. Tenho intenção de comprar maior, mas por enquanto eu só tenho esse daqui mesmo. E eu comprei o furador. Não necessariamente você precisa desse furador. Você consegue colocar o ilhós sem esse furador. Então, o que que eu faço? Eu encaixo o furador na parte de cima. Encaixo esse acabamento da parte de baixo, parafuso e prendo. Aí, vamos supor que eu quero o ilhós aqui exatamente nessa florzinha aqui. Então, eu vou posicionar o furador abaixo, faço uma pressão, tiro, e aí, ó, o furador faz aqui o furinho certinho, porque se eu rasgo com uma tesourinha e tal, pode ser que eu rasgue irregularmente. Então, por isso que eu comprei o furador, assim, que ele já fura bem redondinho e vai encaixar certinho o ilhós. Então, daí eu tiro o furador do balancinho,
tiro a parte de baixo e eu vou encaixar. O ilhós, ele tem duas partes. A parte de baixo, que eu vou prender aqui, e a parte de cima, que ela é atarrachada. O ilhós a gente coloca pelo avesso. O avesso vai ficar para cima, então eu coloco essa parte que é o lado direito, encaixo nessa parte de baixo. Eu vou virar, encaixar o tecido nesse acabamento. Coloco a parte de trás por cima e vou baixar o balancinho, fazendo uma pressão. Quando eu levanto e tiro do balancinho, a parte da frente aqui do direito tá acabada e a parte de trás tá travada. Eu acho que fica super bonitinho. Aí você pode fazer vários e colocar em alça para ser regulador de a alça de cinto, ou quando você quer uma bolsa com fechamento com tiras, aí você faz vários ilhoses e vai passando as tiras através deles. Eu acho que valoriza bastante. Às vezes só como um detalhe mesmo, você pode colocar assim, eu acho que fica bem bonito. E você já tem um balancinho? Ou ainda tá na sua lista de desejos? Ou mesmo nem sabia que ele existia? Ou para o seu trabalho ele não faz falta nenhuma? Ou se eu esqueci de algum uso, deixa aqui nos comentários para a gente ir trocando ideias. Bom, então a minha conclusão é: o balancinho ele não é essencial. Ele dá um diferencial, ele dá um detalhe, um charme, incrementa uma peça, valoriza uma peça, você consegue cobrar mais por esse tipo de detalhe, mas ele não é essencial. Atualmente tem uns alicates que fazem as vezes do balancinho, mas como eu não conheço, eu não posso dar aqui a minha opinião. Se você gosta desse tipo de vídeo, de resenha, clique em curtir, assim eu consigo entender que você gosta desse tipo de vídeo e trago mais para o canal. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo.